Depois de quase 20 anos experimentando diferentes opções de varanda na nossa região central, finalmente conseguimos uma versão que passou no teste do tempo. Então, olá a todos! Se você fixar a tábua de deck de lariço em uma estrutura metálica, terá uma opção que realmente dura. Na casa principal, a varanda tem tamanho impressionante, com 6 degraus de 3 metros de largura cada. E toda vez que era preciso refazê-lo, o volume de trabalho era enorme, era de tirar o fôlego. Para garantir a largura adequada e confortável, uso 2 tábuas de deck padrão e mais 1/3 de uma tábua cortada ao longo do comprimento. A tábua adquirida tem 140 milímetros de largura e 27 milímetros de espessura. Esse é o padrão mais comum nas nossas regiões que não tem lariço nem são da Sibéria. Como os degraus soldados com tubos de ferro foram feitos para outro tipo de preenchimento, fixar as tábuas de deck neles exige ajuste. O preenchimento anterior, que considerei inovador para varandas, não resistiu ao tempo. Se eu tivesse feito as estruturas direto para as tábuas de deck, teria simplificado ainda mais. Apenas molduras de tubo quadrado com travessas, todos os elementos em um único plano. No meu caso, não estão em um único plano, então preciso fazer encaixes nas tábuas. Aqui o principal é o conceito, que na minha opinião é muito simples e claro. É fácil fazer um rebaixo na borda da tábua com serrote e formão, mesmo na varanda. Na nossa região central, muita gente sofre, nós também sofremos. Tanto com a da frente quanto com a dos fundos. Meus pais sofrem. Eles têm 2 varandas de concreto, revestidas com azulejos cerâmicos resistentes à geada, que são próprios para degraus. Esse revestimento precisa de grande reparo a cada 7 a 10 anos. Muitos vizinhos sofrem, amigos e conhecidos também sofrem. E tudo isso por causa do nosso clima bielorrusso. Ele parece bem ameno, mas isso é só à primeira vista. Na região de Gomel, no inverno, há cerca de 50 ciclos de congelamento e descongelamento. Isso é sério. Quando congela, a água se expande e pode romper até materiais resistentes como tijolo, concreto e asfalto. Por isso, esses materiais duram algumas temporadas, até surgirem microfissuras que logo viram rachaduras e o material se perde. Decidi não fazer os entalhes na tábua da frente em toda a largura. Por isso, o renovador ajuda muito a fazer esses entalhes. Uma vez, dei um renovador de presente para o meu pai, mas por algum motivo ele não achou uma utilidade adequada para ele. Sem a esmerilhadeira, é como ficar sem as mãos, mas ele não gostou do renovador e deixou de lado. E eu sempre encontro trabalho para o renovador. Repito do outro lado. Nos degraus, parafusos foram soldados para fixá-los à base da varanda. Também faço rebaixos sob as cabeças soldadas. Vamos continuar. As tábuas são cuidadosamente cobertas com um óleo de deck confiável em várias camadas. Pinto também as estruturas dos degraus cuidadosamente. Alargo os furos que antes eram para outro tipo de fixação. Vou mostrar todas as medidas dos degraus confortáveis e testados neste vídeo, mas um pouco mais adiante. Se você não economizar no selante de silicone, consegue fazer os degraus sem rangidos. A água que congela costuma danificar muitos materiais de construção, mas a madeira serrada de larício siberiano, mesmo em contato constante com água, mostra excelente desempenho desde os tempos antigos. Mesmo para degraus tão grandes quanto os nossos, foram necessárias apenas 14 tábuas de 3 metros. O ferro pintado não sofre danos sérios pela água por muito tempo. Por isso, essa foi exatamente a opção escolhida para a terceira versão da varanda. Eu prendo as tábuas pelo lado de trás, como se diz, de forma oculta. Estou usando parafusos autorroscantes de 6 milímetros e escolhi um comprimento que garanta boa fixação nas tábuas. Quanto maior o diâmetro dos parafusos, melhor eles devem segurar. O perfil de ferro dos meus degraus tem seções diferentes, por isso uso parafusos de comprimentos variados. Alguns são para a chave Phillips, outros para a chave de boca. Isso não é importante. Desculpe pela imagem de olho de peixe, mas acredito que essa versão da varanda resistiu ao tempo.
Como você entende, essas imagens são antigas e, na época, eu ainda não tinha uma câmera com lente melhor. Estou instalando as tábuas com pequenos espaços. Como as tábuas não são totalmente retas, às vezes é preciso usar sargentos para manter o espaçamento. Quando soldei essa varanda, estava começando na soldagem, então não julgue muito a qualidade. Depois vou fazer melhor. Essas luminárias já estavam na varanda antiga, então ficarão na nova também. A serra Tico-Tico lida muito bem com o furo redondo. Mais uma vez, o renovador salva o dia. De novo, uso bastante silicone. Fixar os degraus com parafusos é prático e, em estruturas onde opções de preenchimento são testadas, bastante tecnológico. A varanda ficou bonita, com uma cobertura charmosa, mas o caminho até aqui não foi fácil. A fixação das tábuas nas estruturas é apenas a ponta do iceberg. Depois, vem mais sobre os erros. A varanda original, conforme o projeto dos arquitetos, incluía uma plataforma desnecessária que dava à casa um ar pequeno burguês e não permitia fazer uma cobertura de tamanho adequado sobre a varanda. Um toldo sólido, operário cristão, um bom toldo central faz muita falta, melhor que um pequeno sobre a porta. Cometi um erro ao escolher degraus de tijolo vermelho revestidos com azulejo e sem cobertura, pois se deterioraram rapidamente. Decidiu-se transformar a área desnecessária em canteiro. Com a redução da plataforma superior da varanda, surgiu uma cobertura adequada, que não prejudicaria a aparência da casa. Arruinar a aparência externa é muito fácil. Durante as batalhas de construção, não pensavam em praticidade. Apenas seguiam o projeto e construíam. Comecei a soldar a estrutura de ferro. Inicialmente, pensei em instalar os novos degraus sobre os antigos para reduzir o trabalho. Também fiz um preenchimento inovador para os degraus, usando compensado revestido dos dois lados com tecido de fibra de vidro e resina epóxi. Por mais que eu girasse e ajustasse, os degraus avançavam muito para frente e o patamar superior aumentava novamente. Não tem jeito. Arregaço as mangas e desmonto completamente os degraus de tijolo. Uso vergalhões de compósito, armo com cuidado e concreto, colocando os novos degraus no lugar dos antigos. Os tijolos das bordas laterais sob o azulejo também desmoronaram parcialmente. Removo o que está danificado, o que está inteiro eu não mexo. Coloco a forma, amarro a armadura e concreto. Não esqueci dos embutidos para as grades de proteção. Ainda há muito trabalho. Por isso, aproveito para refazer também o patamar superior, abaixando-o alguns centímetros. No inverno, a neve entrava pela porta, mas com o patamar rebaixado, isso parou.
Aprimorando minhas habilidades de soldagem, fiz essa beleza a partir de peças forjadas compradas. Lembro que, nos velhos tempos, trouxe essas peças de Chernigov, cidade vizinha. Na época, ainda não vendiam isso aqui. E a funcionária da alfândega da Bielorrússia tentava descobrir qual seria o produto final que eu pretendia fazer. Provavelmente para cobrar tarifas alfandegárias. Eu dizia que era um artista livre, podia acabar bebendo e nada sairia disso. Por isso, por enquanto, são só detalhes e não tem tarifas. O camarada major me deixou passar, brincando que essas mulheres não entendem nada. Os problemas nem eram problemas de verdade. Na viagem seguinte, trouxe material para prolongar o corrimão. Até a tecnologia náutica reconhecida mundialmente logo cedeu ao clima bielorrusso. Falo do enchimento e compósito de compensado caseiro. Os materiais de construção e acabamento, para mim, se dividem em duas categorias. A primeira são os materiais com os quais é fácil trabalhar, mesmo sem habilidades de construção. A segunda são aqueles com os quais é difícil trabalhar, mesmo tendo habilidades de construção. O telhado do alpendre foi coberto com shinglas da Tecnonicol, igual ao restante do telhado da casa. Por esse tipo de trabalho de cobertura, os profissionais cobram bastante caro, mas é possível economizar 100% no pagamento da mão de obra deles, se você mesmo fizer todo o trabalho. E isso não é tão difícil quanto pode parecer, já que as telhas flexíveis da Tecnonicol pertencem à primeira categoria de materiais, ou seja, aqueles com os quais é fácil trabalhar, mesmo sem habilidades de construção. Quando este ano chegou a hora de reformar o telhado desgastado do nosso galpão, não pensei duas vezes. Comprei novamente as telhas flexíveis Shinglas Tecnonicol, agora na cor marrom country e corte em dentes de dragão, que dispensa alinhamento do desenho na instalação. Consegui instalar as telhas facilmente. Meu filho mais novo, German, que já tem 16 anos, me ajudou muito. O telhado do bloco utilitário recebeu novos tons, mantendo o estilo clássico e autêntico. Já os materiais da segunda categoria são difíceis de trabalhar, mesmo com habilidades de construção. Decidimos fazer isso, mas nós decidimos fazer isso. Mas nós decidimos isso. Mas nós decidimos fazer isso. Mas nós decidimos fazer isso. Mas nós decidimos fazer isso. Decidimos fazer isso. Instalei, mas durou só 3, 4 anos. Apesar de não ser cara como acabamento, essa pedra ela exige instalação de alta qualidade. E nem todo profissional consegue combinar bem o desenho. E aqueles que conseguem fazer uma boa combinação e uma instalação de qualidade pedem muito dinheiro pelo trabalho. Os trabalhadores desleixados também cobram um valor considerável. Depois deles, você provavelmente terá que refazer tudo sozinho ou pagando caro novamente. Como a espessura da pedra de revestimento varia, é preciso usar bastante cola para azulejo de alta qualidade e resistente ao frio para nivelar a superfície. Isso faz com que esse material inicialmente barato, acabe sendo um dos mais caros. Como as laterais da varanda já eram revestidas com pedra bruta, assim como o rodapé da passarela e do caminho, não havia outras opções. Precisamos comprar mais dele. A pedra chega à nossa região, vinda de Rostov e do Krai de Krasnodar, com qualidade não muito boa. Lavo muito cuidadosamente. E seco com o mesmo cuidado. Quando estavam construindo a casa, um caminhoneiro conhecido trouxe pedra direto de Rostov, de volta por um preço muito bom e de qualidade bastante alta. Se não tiver lavadora de alta pressão, dá para limpar manualmente com uma escova de metal. Se tivéssemos comprado aqui em Gomel, teria saído bem mais caro e nosso orçamento não aguentaria essa quantidade. No material recém-comprado tem muito defeito. A pedra rachada não vai durar muito. Os degraus são removidos para acessar as superfícies internas dos parapeitos. O que aconteceu com eles depois dessa desmontagem você já viu no começo.
Também vou reutilizar a pedra usada da varanda. Me adaptei a usar o disco de diamante para cortar restos de cola e tijolo, facilitando a remoção do excesso. Os cortes restantes devem melhorar a aderência. Com Medium Density Fiberboard e papelão, dupliquei as formas das superfícies a revestir e transferi o ajuste para o plano horizontal. Não sou muito especialista nisso, então faço do jeito que acho certo. Este é um transferidor de ângulos recém-fabricado, instrumento de medição muito preciso. Ajuste da superfície esquerda do parapeito direito. Ajuste da superfície direita do parapeito esquerdo. Neste trabalho, não economize na cola. Alguém sabe para que serve esse filme em cada saco? Ajuste da superfície direita do parapeito direito. Agora vem a parte mais difícil: posicionar a pedra sem deixar espaços de ar na cola. Se usar apenas pequenas porções, dura só algumas temporadas e depois cai. Esse material não serve para a nossa região, mas é ideal para o sul, onde faz frio raramente. Estamos sempre no limite. Já me arrependi várias vezes de termos bancado os espertos e mexido com esse material, mas a experiência é filha dos erros difíceis. Na hora de colocar, de jeito nenhum pode sujar. Não se pode sujar a superfície frontal da pedra com cola. Se o especialista diz que depois vai limpar, então com certeza não é especialista. O especialista não suja desde o começo. Eu não sou especialista, mas também tento muito não sujar. Mas o mais imprudente é usar essa pedra bruta nas chaminés do telhado. Assim, você terá que circular a casa sempre de capacete. Na construção e acabamento tradicionais. É um trabalho muito ingrato e pesado. Talvez tudo isso tenha me influenciado muito. Por isso, considero agora o poliestireno expandido reforçado e o isopor excelentes materiais de construção. A reforma desta varanda ocorreu antes do uso do poliestireno expandido. Agora tudo poderia ser diferente. Você pode apoiar o canal pelo serviço Boost. O link está na descrição do vídeo. As músicas de Asha Kosiak também podem ser apoiadas no YouTube pelo botão Seja Membro. Meus novos vídeos agora saem primeiro no YouTube. Talvez fosse mais fácil colar logo todas as pedras inteiras, sem cortar, e depois marcar tudo de uma vez e cortar. Mas assim também está bom.
Lembro que fiquei muito cansado naquela época e provavelmente cansei vocês com as cenas da pedra natural. Por hoje é só. A viga da escada foi soldada com peças cortadas de uma chapa de aço de 2 milímetros usando esmerilhadeira. Uma chapa desnecessária estava atrapalhando, então a utilizei. O restante foi com tubo perfilado. Do primeiro patamar de azulejos, sobraram cantoneiras de alumínio com borrachas. Lembro que gastei $200 nelas, então cuidadosamente as retirei e reutilizei. Na segunda opção, o preenchimento usou o método náutico, que é caro por ser construção clássica. Por causa delas, tive que complicar a estrutura dos suportes dos degraus. Na terceira opção, decidi fazer já sem as cantoneiras. Deixei para lá esse gasto e guardei cuidadosamente as cantoneiras no galpão para tempos melhores. Decidi não reformar mais a varanda dos fundos e simplesmente a derrubei. Depois, construímos novos de concreto armado e colocamos ladrilhos de calçada. Minha esposa rejuntou as juntas para evitar danos da água e do gelo. A segunda escada tem só 1 ano e meio e está normal. Já a primeira, de deck de madeira e ferro, dura 7 anos sem reclamações. Deixe um joinha aí pra gente. Inscreva-se no Canções de Asha Kosiak e siga o grupo no YouTube, VK, TikTok e Zen. Os links estão na descrição. Ative o sininho. Vou sempre mantê-los informados. 2 reis do mundo. Obrigado.